Quero saudar a amada igreja, os irmãos e irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu peço que o irmão e a irmã abra a sua Bíblia na primeira epístola de João, lá no final da Bíblia. Nós vamos ler os versículos, o capítulo é o de número 1, e os versículos de 5 a 10. Todos encontraram? Amém. Diz assim então a palavra do meu e do teu Deus: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Palavras do Senhor. Amém. Amados, tenho para mim que um dos pontos principais do meu e do teu Deus, no sentido de convivência conosco, é a questão da comunhão. Desde quando Deus, dentro ali, da Trindade, fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ao longo de toda a palavra de Deus e das Escrituras, buscando relacionamento com o seu povo, conosco, com os seus filhos e filhas e aqueles que ao longo do tempo também são chamados, sobretudo no Antigo Testamento, de remanescente fiel, Deus zela e busca pela comunhão com o seu povo. Isso para nós é uma bênção, porque enquanto muitos estão correndo atrás de outros deuses, de barro, de pedra, de madeira, que não falam, que não tem efeito algum, o meu e o teu Deus não só é puro, santo e verdadeiro, mas se revela a nós e busca essa intimidade conosco, busca esse relacionamento. Pudemos falar um pouco disso hoje pela manhã na escola dominical. E quando a gente fala de comunhão, então o termo grego, koinonia, que é o trazido e o correlacionado, é um substantivo, na verdade, ele indica algumas coisas. Podemos ver, por exemplo, em Gálatas 2,9, que koinonia aqui expressa a ideia de união, quando fala da união pelo mesmo fim de Paulo e Barnabé frente ao ministério da igreja ali em Jerusalém e em todos os trabalhos missionários que Paulo esteve envolvido. Quando olhamos em Coríntios, 1 Coríntios 1,9, 2 Coríntios 13,13 e 1 João 1,3, um pouquinho antes do texto que lemos, koinonia está aqui relacionado à aliança, união com Deus, relacionamento. E como lemos em Atos 2,42, koinonia também trabalha a questão do partilhar e do ter algo em comum. Viver esta união e este relacionamento não só com o nosso Deus, mas também entre nós, irmãos, faz toda a diferença quando nós falamos de maturidade espiritual, como foi mencionado hoje na escola dominical, quando nós falamos de crescimento espiritual e quando nós falamos do viver diário com Deus. A teologia se faz, o dia a dia nosso se faz nas relações entre nós, irmãos e irmãs. O fato de sabermos como estamos uns aos outros, ajudarmos aqueles que têm necessidade e buscarmos viver este evangelho em comum, faz toda a diferença no entendimento de viver em comunhão. Mas João, entendendo isso, e nesse texto que vamos trabalhar e estamos trabalhando, ele mostra primeiro quem é o Deus ao qual nós servimos e como nós devemos nos aproximar e se achegar a Ele. Quando lemos aqui então no versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Quando João fala que Deus é luz, meu irmão e minha irmã, é a declaração fundamental da natureza de Deus, ou seja, Ele é luz. Quando nós falamos de luz, quer dizer pureza, santidade, verdade e vida. Um dos temas que eu gosto de estudar é a questão de perfumes.
né? Cheiro, fragrância. E tem 2 pontos nos perfumes que nós temos que observar, o tempo de fixação na pele e a projeção que essa fragrância dá durante o tempo e aqueles que estão à nossa volta. Há fragrâncias que alcançam uma longa duração e projetam, às vezes, eu estou aqui, a pessoa está ali na porta e já sente o cheiro. Outras, a fragrância e essa projeção é um pouco menor, ou você tem que estar mais perto dessa pessoa para sentir essa fragrância. Qual que é a correlação que eu faço aqui, meu irmão e minha irmã? Quanto mais perto estamos de Deus, quanto mais próximos estamos dele, nós devemos projetar, como no perfume, a pureza, a santidade, a verdade e a vida. Se nós dissemos, ou se nós falamos que vivemos com Deus, nos relacionamos com Deus, e essa projeção no meu dia, no seu dia e nas coisas que fazemos não simbolizam pureza, santidade, verdade e vida, algo não está correto. Porque o contrário disso, ou seja, se Deus é luz e nele não há nenhuma treva, trevas quer dizer o quê? Pecado, erro, morte. Paulo já vai falar que o salário do pecado é a morte. Então, se nós não estamos na luz e se nós não andamos na luz, logo estamos em trevas. Então, como que nós temos nos relacionado com Deus e buscado essa intensidade com Ele? Vamos trabalhar algumas coisas lá na frente quando falamos disso. Mas a aplicação prática, então, amados, desse primeiro ponto, que não vou me ater muito, porque o intuito, né, da mensagem, a questão da comunhão é que nós devemos examinar as nossas vidas, no sentido de buscar e ver se há santidade, se há pureza, se há verdade e vida nos meus e nos teus atos. Se nós projetamos o relacionamento e as características do nosso Deus no nosso dia a dia, e nós devemos nos esforçar para viver dessa forma íntegra. Então quero chamar e convidar os irmãos a lermos os versículos novamente 6 e 7, que é onde eu vou me ater mais. E se pudéssemos dar um título a essa mensagem, o título seria Comunhão, mais próximos de Deus, mais próximo do irmão. É importante entender também que quanto mais comunhão temos com Deus, mais comunhão temos e buscamos com aqueles que estão à nossa volta. Então, falando então da verdadeira comunhão, se os irmãos não fecharam as suas Bíblias, os versículos 6 e 7, Deus vai dizer, o apóstolo, João vai escrever, inspirado por Deus, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o primeiro ponto aqui é andarmos na luz, como já falamos, viver em conformidade com a verdade e a santidade de Deus na minha e na tua vida, porque Jesus é a luz do mundo, como está em João 8,12. E segui-lo implica viver de acordo com seus ensinamentos. Por isso que eu e você precisamos cada vez mais mergulhar nas Sagradas Escrituras, estudar a palavra de Deus e orar, buscar esse relacionamento íntimo e sincero com Deus, para que, assim como nós trabalhamos na escola dominical nesta manhã, não sejamos enganados, agitados pelos ventos de doutrinas tantas que falam da palavra de Deus ou usam versículos e na sua explicação ou explanação nada tem de Deus e daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A comunhão com Deus é essencial porque é através dela que nós encontramos força, direção e paz para enfrentar os desafios dos dia a dia. Os irmãos, sem dúvida nenhuma, já devem ter passado por algo dessa natureza, como já aconteceu comigo também, quando falamos da ansiedade, dessa ausência de paz, ou dessa questão que nos domina a ponto de nós ficarmos cegos e abandonarmos o sentido de buscar, abandonarmos essa busca por Deus e querer fazer as coisas com as nossas próprias forças, sempre dá errado. Nunca vi, pelo menos até agora, em 40 anos de existência, alguém ter falado, eu não segui ao Senhor, fiz do jeito que eu quis fazer e deu certo. Se alguém conhece, algum irmão ou irmã, por favor, pode falar, porque eu não conheço. Pelo contrário,
Falo, entreguei tudo a Deus porque do jeito que eu estava tentando fazer, não estava dando certo. E a partir do momento que nós convidamos, e não só convidamos, mas colocamos a centralidade em Cristo Jesus e Cristo no nosso barco, na nossa casa, o fazemos como rocha fundamental, as coisas fluem, porque fluem à maneira e de acordo da vontade de Deus. Em Tiago 4:8 está escrito: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Toda comunhão, todo relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Se nós damos um passo em direção a Deus, ou melhor, primeiro Deus dá um passo em direção a nós, nós precisamos retribuir esse passo em direção a Deus. Aqui nós vamos ver que a presença e a proximidade de Deus e essa comunhão nos fortalece para vivermos de acordo com a sua santa vontade. Nos mantém os nossos corações firmes, mesmo diante das adversidades. Vivemos dias, irmãos, que falam que viver o Evangelho é algo muito fácil, é muito tranquilo, é só bênção, é só de glória em glória, de vitória em vitória. Tem até não sei nem se podia falar, mas tem um vídeo que aparece às vezes para mim, aquele jogador Ricardo Oliveira, que jogou no meu glorioso, saudoso não, que não morreu, glorioso tricolor, que ele falaram que ia ser fácil, falaram que ia ser não sei o quê, como se as coisas com Deus fossem ser tranquilas e um mar de rosas sempre. Mas a verdade é que não é. Temos dias de tristeza, temos dias de angústia, temos dias que às vezes vai nos faltar a fé, mas quando nós temos essa comunhão íntima, pura e sincera com Deus, automaticamente Deus nos lembra das suas maravilhas, como nós cantamos aqui nesta noite, e os nossos corações ficam firmes e nós mantemos a fé mesmo diante das adversidades. Em Tiago 4:8, em João 15:5 vai dizer: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amados, não tem como pensarmos, enquanto cristãos e cristãs, em dar frutos se nós não estivermos ligados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Se não houver esse relacionamento com o nosso Deus. Porque é este relacionamento e os frutos, e nós trabalhamos também na escola dominical a questão dos frutos do Espírito, que vai nos tornar frutíferos e capacitar-nos a amar, perdoar, servir e ser luz no mundo. Por melhores que possamos achar que somos, sem Deus, a própria palavra diz, nada podemos fazer. Então, se entendemos a necessidade da comunhão com Deus e essa busca, vivermos de acordo com a sua santa vontade e projetar aquilo que já falamos, a pureza, a santidade, verdade e vida. Então, quais são as implicações dessa comunhão com Deus que eu e você temos, ou devemos ter? E aqui, amados, não é uma exortação do ponto de vista de puxão de orelha, é trazer a importância que eu e você temos que nos dedicar a essa comunhão. Se já fazemos, glória a Deus, continuem. Se está mais ou menos, firma o pé, firma os passos. Agora, se não está assim, meu irmão e minha irmã, começa, corre. Porque hoje, ou atualmente, como a palavra diz, pedir se dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas haverá dias em que chamarão, clamarão, buscarão ao Senhor e não se poderá encontrar, porque Ele não desejará mais ser encontrado. Por isso que eu e você precisamos ter, uma vez que já conhecemos e Cristo já nos alcançou, ter essa busca constante pela comunhão com Deus. E quais são as implicações, então? João 3:19 a 21, aí, Evangelho de João, vai trazer a transparência e a verdade. Vai falar da transparência e da verdade. Que Deus exige que vivamos de maneira transparente, sem esconder os nossos pecados e falhas, e nós vamos nos dedicar um pouco mais a isso. Porque quando falamos de comunhão, se o passo anterior nós já falamos que é saber quem Deus é, o passo seguinte
é saber o quão pecador somos para que nós possamos estar diante da presença dele com os nossos pecados perdoados. Que isso é outra coisa que por aí afora não se fala mais. Não se fala mais de expiação de pecados, não se fala mais da depravação do homem, não se fala, e aí o homem que eu quero dizer aqui é do ser humano, né? O homem e a mulher. São temas que nas igrejas, desculpa a expressão, modinhas de hoje, não se fala mais. Vem do jeito que está, continua aí do jeito que você está, e está tudo certo, e não está certo. E aí eu me lembro de uma frase que eu li hoje, um pouco antes de vir para a igreja. Muitas vezes nós imaginamos que o inimigo é aquele ser, e aí quando eu falo de inimigo, é Satanás mesmo, o diabo, aquele ser chifrudo, vermelho. Mas ele está nas sutilezas quando falam que nós não precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Quando nós vivemos da forma que não agrada a Deus, mas falar, Deus vai perdoar mesmo, é só eu pedir perdão. Ou quando nós não vivemos da forma como agrada a Deus e achamos que vamos Me lembro, estou lembrando de bastante coisa hoje. Estava na segunda de São Bernardo do Campo, conhecida como Baeta Neves. Pastor, à época, era o reverendo Pedro Sanches Vierma. E ele contou uma história dentro do sermão que ele estava aplicando. Confesso que não me lembro a palavra, né, o texto bíblico usado, mas essa história que ele contou me é à mente até hoje. Diz que o pastor estava esperando ali o ônibus para ir para a igreja e um jovem, que há muito tempo não ia à igreja, estava passando de bicicleta. E aí então o pastor viu aquele jovem, o jovem parou e eles começaram a conversar e ele, poxa, você não está indo mais na igreja, aquela história toda. Aí ele virou para o pastor e falou, não, eu tenho muito tempo, pastor, quando eu estiver mais velho, eu vou para a igreja. E aí ele monta na bicicleta e quando vai dar aquela arrancada, vem o ônibus e pega ele em cheio. A história aqui que lembro é justamente para que eu e você possamos ter atenção, porque o momento de servir a Deus é hoje, o momento de glorificar a Deus é hoje, o momento de ter comunhão com Deus é hoje, não é amanhã, não é depois, não é quando nós tivermos 50, 60, 70, 80 anos, e aí eu falo para aqueles que são mais jovens, e para aqueles mais experimentados também, da mesma forma, é que eles já passaram por isso, talvez eles já saibam disso. Mas para os mais jovens, que a gente possa achar, lá na frente a gente vê o que vai dar, muitas vezes a gente perde momentos preciosos com Deus, quando achamos que lá na frente é que vai dar certo. Outra implicação de comunhão com Deus, nós podemos ver em 1 João 2, de 3 a 6, que vai falar da obediência aos seus mandamentos, e nós já exploramos esse ponto na escola dominical, onde nós falamos da dificuldade, sim, de ser obediente e da obediência, mas da importância e necessidade de sermos obedientes. A obediência traz vida e vida em abundância, a obediência faz com que nós entendamos o querer de Deus, e não só entendamos, mas praticarmos o que Deus quer das nossas vidas. E em terceiro, a importância da comunhão com Deus é a transformação pessoal. Romanos 12, 1 e 2, que é um texto conhecido, meu e teu, vai falar dessa transformação e da renovação da nossa mente pelo sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. E direção e sabedoria, como Tiago 1,5 também vai trazer, porque Deus nos dá generosamente a sabedoria, basta que eu e você peçamos. Seguindo aqui, amados, para não me estender muito, falamos de comunhão com Deus, e agora então comunhão com os irmãos. Efésios 4, de 1 a 6, vai dizer da unidade do corpo de Cristo e da importância de sermos um só em Cristo. Mesmo com diferentes dons, diferentes talentos, cada um, quando Paulo compara o corpo humano, né, não dá para ser todo mundo pé direito ou pé esquerdo, porque o corpo não anda, mas há ali uma conjunção que nos traz essa unidade, sendo que o cabeça é Cristo Jesus. Quando nós falamos da implicação dessa comunhão como corpo de Cristo, João 13, Evangelho de João 34 e 35, vai falar do amor e do serviço. Gálatas 6, 2 vai falar desse suporte e edificação mútua.
É importantíssimo, como implicação de unidade do corpo de Cristo, que eu e você sejamos sensíveis àqueles que estão à nossa volta. A edificação mútua. Jesus sempre enviou, quando enviou os 60, na verdade, os 70, né? Ele enviou de 2 em 2. Emaús, estavam 2 andando. É muito comum encontrarmos nas Sagradas Escrituras sempre 2 ou 3, porque se um cai, se um desfalece, se um se enfraquece, lá tem o outro para dar suporte. Por isso que falo que desde o começo o nosso Deus pensava em comunhão, porque quando ele viu Adão triste, falou, não convém que o homem esteja só, e ali gerou e criou a mulher. Devemos estar sensíveis às necessidades daqueles que estão à nossa volta, amar, servir. Porque quanto mais fazemos isso para os de dentro, e aí o que nós conversamos na escola dominical também, veja que eu estou reforçando muito a escola dominical, amados, para que vocês todos, para que nós todos possamos estar tanto à noite, agora, como de manhã. É importante, porque é na escola dominical que a gente tem essa oportunidade de debater como conversamos, de explanar, de explorar mais os conceitos. Mas, de costume, eu acabo, como a gente tem aqui nessa divisão, de que o mesmo dia da escola dominical é o da pregação, eu procuro fazer essa conjunção do tema. Que nós precisamos, como falamos na escola dominical, projetar, aí é a projeção para o mundo. Amar o próximo, amar aqueles que estão no nosso trabalho, na escola, na faculdade. E aí da melhor maneira que Cristo nos ensinou, porque às vezes, ou muitas vezes, nós sabemos aqueles que querem o nosso mal, que pisam no nosso calo, que testam a nossa paciência. E aí eu lembro de um videozinho que eu vi esses dias também, né? A menininha falando. A lição que eu aprendi na escola dominical foi amar o próximo. O problema, o próximo. Muitas vezes, o próximo é o problema, mas nós somos o próximo de alguém também. A questão é que, independente do que aconteça, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, nós devemos orar por aqueles que nos amam e que estão ao nosso lado, nós devemos pedir para que Deus abençoe as empresas aos quais nós estamos empregados, os lugares aos quais frequentamos, porque é assim que nós damos testemunho de Deus ao mundo. E a importância da comunhão com os irmãos também se dá no crescimento espiritual, como vimos, ou como vemos em Hebreus 10, de 24 a 25, e da necessidade de orar, meditar e buscar essa constante comunhão com Deus e com os irmãos. E para fechar, amados, como todo relacionamento com Deus e com o próximo exige, para que seja sincero e verdadeiro, João vai falar então aqui da importância de não só nós entendermos que pecamos, mas sobretudo colocar no altar do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Se os irmãos ainda estiverem com as suas Bíblias abertas, já estou terminando, versículos 8, 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado algum, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Para fechar, amados, a meditação desta noite, vou ler um trecho do comentário do Novo Testamento, feito pelo teólogo e professor PhD Simon Kistemaker. Esse comentário ele é da editora Cultura Cristã, da Casa Editora Presbiteriana, da Presbiteriana do Brasil. O comentário é o seguinte: o pecado aliena, e eu coloquei entre parênteses afasta, o ser humano de Deus e de seu próximo. Ele perturba a vida e gera confusão. Ao invés de paz, a discórdia, ao invés de harmonia, a desordem, e no lugar de comunhão, a inimizade. Contudo, quando temos comunhão com Deus, experimentamos a graça de Deus, afastando as trevas e nos inundando com a luz de Deus. Ter comunhão com Deus é viver uma vida de santidade em sua presença sagrada. O ditado latino, o dito latino, coram Deo, sempre na presença de Deus,
e aí do latim, né, sempre na presença de Deus, era o lema do reformador João Calvino, do século XVI. A santidade exige verdade em palavras e atos. Esse fecha o comentário de Simon Kistemaker. Que nós, abençoados pelo nosso Deus e direcionados pelo seu Santo Espírito, possamos fazer da palavra de hoje uma verdade constante na busca por essa comunhão com Deus, que gera comunhão com o próximo, reconhecendo que Deus é luz e, sobretudo, da importância de pedirmos perdão pelos nossos pecados, para que possamos estar aptos para toda e qualquer obra que Deus nos confiar. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite.